Então, boa noite, aula de mecânica dos solos, né? Então, vamos partir de uma definição do que seja o solo para o engenheiro, né? O solo é um aglomerado de partículas provenientes da decomposição da rocha que podem ser escavados com facilidade, sem o emprego de explosivos e que são utilizados como material de construção ou de suporte para as estruturas. Na agricultura, o solo é uma camada de terra tratável que suporta as raízes das plantas. Na geologia, o solo é somente a capa superficial sobrejacente da rocha, né? A rocha estaria aqui embaixo, né? E o solo seria uma capa superficial. Para o engenheiro civil, aqui temos a escavação, o equipamento mecânico, né? Aqui uma observação, o solo em contato prolongado com a água perde totalmente a sua resistência. Aqui um incidente, né? Em contato com a água, a gente percebe que houve aqui um deslizamento aqui na rodovia dos Imigrantes em 22 de fevereiro, né, de 2013. Então, o solo pode ser utilizado em suas condições naturais como material de construção, né? Aqui uma escavação e aqui areia, né? O solo em sua condição natural, sendo usado como elemento de suporte de uma estrutura ou como a própria estrutura, né? Aqui vai ser as fundações, o solo sendo preparado para receber as fundações. Como material de construção, o solo pode ser usado principalmente na construção de aterros para finalidades diversas, como subbases e bases de pavimentos, como estamos observando aqui nessa ilustração, sendo possível dar ao solo as características necessárias e desejadas em cada projeto. Aqui é uma tabela, um quadro, né, com a utilização do solo em engenharia, na sua condição natural, como fundação, né, nas diversas situações, na estrutura de edifícios, pontes, viadutos, como pavimento, piso industrial, pátio, entrada, estrada e aeroporto, estrutura enterrada, casa de força, tubulações e galerias, né? Como aterro, barragem, estrada industrial. Solo estrutural, ele pode ser um corte ou uma vala, né? No corte tem uma estrada ou uma mineração, na vala, fundação e galeria. E aqui temos um material de construção, né? Continuando aqui, como aterro, base e subbase. Daniel, boa noite. Daniel? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Você já fez a aula na quarta ou não? Não. Ah, então você é da turma de sexta mesmo, né? Sim. Ah, tá bom. Então vamos seguindo aqui, ó. Eu comecei a falar do solo aqui, né? As definições aqui, ó. Então, quando você observa o solo aqui, que tem os matacões, que são essas rochas aqui, essas pedras maiores, né? Ó, matacões, cascalhos, né?
seixos rolados e outros fragmentos grosseiros, maiores que 2 milímetros de diâmetro, podem afetar o comportamento de um solo, mas eles não são considerados como parte da fração da terra fina, né, do solo, para a qual o termo textura do solo é aplicado. Né? Então, o solo, ele é aquela parte fina, né? Ele que tem aquela granulometria fina. Então, os matacões, tudo maior que 2 milímetros, não é a parte de fração do solo. Assim, a sua investigação em terrenos como esse deve ser bastante cuidadosa em função da heterogeneidade dos materiais. Né? Você vê aqui pela ilustração, nós temos 4 camadas, na verdade, aqui, né? Nós temos essa camada aqui, depois tem essa outra aqui, depois tem uma outra aqui, e dá para perceber uma camada aqui menor, mais estreita, né? De solo orgânico aqui. Dá para observar novamente aqui, ó, os horizontes do solo e a camada orgânica aqui está até, né, mais escura, né, em função da decomposição vegetal, animal, né, a minhoca aqui, cocô de minhoca e ação de bactérias, né, aqui nessa região do solo aqui, né. Aqui um outro perfil de solo, né? Quer dizer, sempre, né, fazer uma investigação adequada antes de colocar a construção. Quem absorve tudo, toda edificação, né, é sempre o solo. Né? A estrutura pode estar perfeita, a fundação existe, mas quem suporta tudo é o solo aqui, né? É esse solo que vai suportar tudo. Temos aqui um outro exemplo. Aqui nós temos uma rocha sã, que é a rocha que ainda não sofreu a intemperização para se tornar solo. Daí temos aqui uma rocha fraturada, né? Então, aqui temos uma rocha residual. O que seria? Ela tem pedaços de rocha. As rochas não foram intemperizadas totalmente para se tornar solo, né? Então, a gente fala que isso é um solo jovem, né? E daí nós temos aqui em cima um solo maduro, solo residual maduro, em que toda a rocha que existia aqui foi intemperizada, né? Sofreu um processo de intemperização e se tornou solo, né? Grãos de solo. Esse é o processo, né? Então, esse processo de transformar rochas em solo, né? O solo chamado coloquialmente como terra, esse é o processo do intemperismo. Mesmo as rochas aparentemente resistentes podem sofrer, né? Podem e mudam, né? Mudanças químicas e físicas naturalmente. Então, aquele ciclo das rochas que nós vimos, né? Tem o processo, tem o magma, né? Tem o processo de cristalização do magma, que transforma em rocha, né? As rochas, pode ser pelo metamorfismo, né? Ela transforma-se em uma rocha metamórfica, né? Ou pelo intemperismo, ela transforma em uma rocha sedimentar, né? E daí, nesse processo de intemperismo, né, é originado o solo, né? Então, o intemperismo é um processo que está relacionado ao contexto de formação do solo, né?
Ele está relacionado ao contexto. O intemperismo é um processo que está relacionado ao contexto de formação dos solos, né? Quando há desintegração da rocha na natureza, formando as partículas, os grãos, que serão transportados pela água, pelo vento, para várias partes da superfície terrestre, transformando-se em solo, né? Transformando no suporte para a vegetação, no suporte para estruturas das edificações e assim por diante. Então, aí já começamos a entrar, ó, rochas sedimentares dendríticas, né? Está escrito errado. Dendríticas, olha, já começa a falar, ó, o tamanho da rocha. Grossa, maior que 2 milímetros, que são os cascalhos, né? Que pode estar arredondado ou fragmentos angulosos, né? A média, que são as areias, né? Os grãos de textura média, que são as areias, né? Que pode ser, se feldespato, né? For abundante, a rocha é chamado de arcósio, né? A areia, né? Se a origem da rocha é pelo feldespato, então a areia é formada de arcósio. A Naira, boa noite. Boa noite, professor. Você é da aula de hoje, né? De sexta, né? Não fez na quarta, né? Não, eu sou mecânica do solo. Ah, tá. Então, aqui na quarta foi mecânica também. É que tem 2 aulas na semana de turmas diferentes. E muita gente de quarta está entrando hoje também. Entendeu? Ah, tá. A Eugênia me passou que era só sexta mesmo. Ah, então tá bom. Beleza. Só confirmando, né? Lembra que você participou da aula passada. Ó, lama muito fina, né? As camadas mais finas, as texturas mais finas, né? Então vamos agora entrar, vamos só ver um arenito, não? O quartzo como o mineral mais abundante no nosso planeta, né? Aqui, ó, você nota aqui o solo, né? Como dá para ver numa imagem espacial, né? Como é que a gente enxerga, né? O solo. E aí que vem o estudo adequado, né? Você já sabe aonde pode ter petróleo, onde pode ter gás, onde pode ter minério de ferro, onde pode eventualmente ter ouro, onde pode ter aquele minério lá que está na moda aí, todo mundo fala, que tem no Brasil aí. Então vamos lá. Aqui outra imagem, né? Então vamos passar. Ah, não, não, essa daqui não. Essa daqui, vamos. Seção 1.2, né? Que é o tamanho das partículas, né? Nós vamos ver, nós vamos fazer um ensaio, né? Pessoal, é importante, por exemplo, o tamanho, a gente, na hora que você vai fazer um estudo, né? Por que o engenheiro, ele vai fazer um estudo do solo? Por que o engenheiro vai fazer um estudo do solo? Porque ele vai fazer uma obra, uma construção, em que ele pode, né? Reforçando, ele pode estar fazendo um corte, né? Para a passagem. Professor, Oi. desculpe interromper, que a gente está com problema para entrar na aula. É fenômenos da mecânica de solo? Fundamentos de mecânicas de solo. Fundamentos, isso, desculpa. Tá bom, então tá certo. Não é Obrigado. via AVA, né, viu? Não é via AVA. Que a Eugênia que passou para a gente o link que a gente não recebeu do 5º semestre de civil.
E ela passou um monte de link errado pra gente aqui. Isso que eu Nossa. perguntei para perguntar agora. Ah, tá bom, fica tranquilo. Tá bom? Obrigado, Mas professor. vocês estavam tentando entrar por onde? Então, a gente não tinha o link do Mas AVA não estava entrando. não, lá não era para ser lá mesmo. Então, mas a gente não recebeu esse link. Eu consegui o link com a Eugênia. Tá? Mas é o mesmo da aula passada, tá? Da aula Sim, sexta passada. da aula passada mesmo, a gente está acessando, só que a gente só fica na espera e não consegue entrar na aula. Mas é o mesmo. Eu Estranho, copiei. porque o pessoal do grupo Então, tá ontem também conectado. estava assim. E para mim conseguir entrar na aula, eu tive que desinstalar o aplicativo e instalar de novo para reiniciar. Aí eu consegui entrar, mas estava com problema na aula de ontem também. Ah, entendi. O pessoal do grupo também tava tudo reclamando que não tava conseguindo entrar e eu passei o link lá no grupo agora. Ah, legal, tá bom. Tá bom? Obrigado. Nada, obrigado a vocês aí, né? Precisaria ter alguém o meu contato, né? Ninguém tem o meu contato? Professor, eu acho que a Ana deve ter. É que a gente não sabia quem era o professor, porque lá pra gente só escreve José. E aí a gente fica sem saber quem é, entendeu? Agora a gente sabe. Vão escrever assim, né? Daí, se tiver algum problema, dá um toque, né? Que aula era ontem, Naira? Ontem eu tive administração. Ah, com quem? Ah, com o Edson, né? Isso. Ah, tá. Que não entrava também? Não, professor, eu entrava, aí ficava que a aula tava, que ainda não tinha iniciado e quando iniciasse eu poderia entrar. Só que aí o pessoal falou que já estava tendo aula e tudo mais. Aí eu desinstalei o aplicativo, instalei de novo, aí eu consegui. Ah, entendi. Não poderia, não deveria acontecer isso, mas tudo bem. Importante que conseguiu. Ok. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Ah, tá, que eu estava falando, né? Porque, né? Mas, viu, deixa eu já deixar o recado, né, pessoal? Vamos já comunicar. Na semana que vem, já é via o AVA. Vocês sabem como entra lá? Para entrar. Viu? Deixa eu só passar um recadinho, né? Para entrar na aula com o endereço que está no AVA, não precisa entrar no AVA, é só entrar no Teams com o CPF, arroba edumeio, edumeio ponto que mesmo? Espera aí. Aqui. Ó, cpf arroba edumeio.com.br, né? Deixa eu ver se eu estou aberto aqui ainda. Vocês sabem entrar? Hein, Naira? Ele tem Oi, desculpa, aplauso. professor. Ele tem aplauso, nossa. Quem que está pedindo o link? Deixa eu passar para ele aqui, ó. Ai, caramba. Encaminhar mensagem. Ah, tá aqui.
Aqui, ó. Ô, cara. Aqui, ó. Estão vendo aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, pode entrar pelo Teams, na hora de que ele pedir a senha, não precisa entrar no ar. Você coloca aqui, ó, cpf@edumeio.com.br e sua senha do portal do aluno. Então, é cpf@edumeio.com. Não precisa, se quiser ir pelo AVA, pode ser. Mas você pode ir para assistir aula na sexta que vem, entra no Teams, coloca esse endereço de e-mail e a senha. Daí vocês já vão assistir a aula que vai estar que é via AVA, né? Já é via AVA, tá? Certo? Então aí, nossa, o Esdras. O Esdras existe? Tá bom. Certo. Pode continuar. Vocês entenderam como é que faz para acessar? Viu? Pelo que eu estou sabendo, são todas as aulas da semana que vem vai ser via o AVA, tá? Eu tenho isso. Quem que pediu para mim o link agora que eu mandei? Não. Isso não tem. Bem-vindo todos, né? Bem-vindo todos. Pelo jeito foi meio sofrido, hein? Vamos ver. Já tem 13, já estamos em 13. A Eugênia está conversando comigo. Então, vou continuar aqui, né? Chegou mais o Alan. Vamos lá. Então, nós vamos agora, né? Nós vamos analisar, né? Porque o tamanho das partículas do solo
é importante para nós determinarmos algumas características, né? E a plasticidade do solo é da mesma forma, né? Essas informações para o solo. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tem margem de erro. Mais o Vinícius. Vamos lá. Né? Então, vamos à primeira reflexão. Né? Vamos fazer agora, pessoal, uma reflexão sobre a questão do tamanho das partículas do solo. Vai valer 200 pontos e vocês vão ter essas opções aqui. Ó. Vamos ver quem escolhe qual. Considere 2 solos. O solo 1 possui grãos bem arredondados e de mesmas dimensões. Né? Então, ele fala bem graduado ou com pior, ele tem uma pior distribuição granulométrica. Tá? Então, ele é bem, sei lá, tem um solo. Né? Então, você tem lá o solo, né? Gabriel. Ana Caroline. Muito engenheiro hoje na sala. Aqui. Então, o solo ele possui todo o mesmo tamanho, os grãos, né? Ele fala que ele é bem graduado, né? E arredondados, né? Observe que ele é arredondado. E aí você tem um outro solo que possui grãos irregulares, né? E angulosos, né? Quer dizer, ele é grande, mas ele é assim, ó. É um pequeno, um médio, outro assim, outro uma grande. Né? Então, você fez uma análise granulométrica do solo e chegou nessas duas distribuições. Se construir uma edificação acima de cada um deles, qual você acha que responderia melhor aos esforços aplicados, ao carregamento? Sei lá, você vai construir uma casa, né? Né? Qual que você acha que vai responder melhor? O 2. Hã? O 2. Quem mais fala? Não. Ah, o link doava. Por que ele não entra? É o mesmo. Qual? Deixa eu ver. Qual sessão? Qual link doava? Da U1S1? É o Maximiliano.
Max, era você que não conseguia entrar? Eu mesmo. Vocês entraram por que link, pessoal? Pô, pode falar. Felipe, fala. Esse último que mandaram deu certo. Quem mandou eu? Faz Ou uns a... 40 minutos que eu tô tentando entrar. Poxa. Qual link? Desistir. Também tentei entrar pelo link do Ava, professor. Eu entrei pelo que a Eugênia passou, professor. Tá. É que eu que passei para ela, né? Entra. Espero que a semana que vem acabe esse problema. Então, pessoal, quem se habilita? Valendo 200 pontos, né? 2. Hã? 2. 2. Então, deixa eu perguntar aqui, ó. Então, aula de hoje, 4/9, MEC Solos. Valendo 200 pontos. Então, vou perguntar. Alan, qual que você acha? 1 ou 2? Professor, eu acho que o 2. Alan, 2. Ana Caroline. Ana Caroline. Presente. Você acha que é o solo 1 ou 2 que resiste melhor? Solo 2. Cachorrada. 2? Tá. Então, vou lá. Então, vamos, Ana. Andreisson. 1 ou 2? Um é arredondado, o outro é. Tá vendo? Vamos lá. Antônio. 1 ou 2? Daniel. 1 ou 2? 2. Professor, Antônio é 2. Tá. Daniel. Eu iria na 2 também, professor. Também vou na 2, professor. Quem falou? Diego? Não, o Stalin. Tá. Diego. Hoje eu tô com o pessoal aí, velho. Tô na 2. 2 Ed. também. 2. Tá. Então, todo mundo vai. Esdras. Cientista Esdras. Não falou. Felipe. 2. Gabriel. Gabriel acho que não conseguiu entrar, não. E tá, todo mundo vai na 2? Gabriel Marquinhos. Boa noite, professor. Eu vou na 2 também. Tá bom. Deixa eu anotar. Agora tem o... Professor, é a 2 porque eles são muito mais granulados. Quem falou? Paulo César? Isso, Tá. tem muito mais diferenças. E daí tem o Sandro. 2 ou 1? Bora no 2 mesmo, professor. Tá. Paulo César já respondeu. Rômulo. Também no 2, professor. Stalin já respondeu. Professor, não estou entendendo bem, não. Não sei se é na internet ou se é aí. Tá. Não sei se o pessoal tá a mesma coisa por aí. É um... Não, você não viu? Ó, Vinícius. Tá falhando. Tá falhando. O meu Eu vou no tá falhando. 2, professor. Vou no 2. Acho que é a sua internet. Tá. O Emerson. O Emerson.
Wesley. Então, quem se habilita a me explicar por que acha que é o 2? Professor. Oi. Professor. Naira, você não falou? Ah. Não, eu não estava conseguindo te ouvir direito. Naira, fala. Você acha que é o solo 1 ou 2 vai resistir melhor à tua edificação? Uma é a redonda. 2. Todo mundo falou, né? O Max também acha que é 2, professor. Não, Max, tá. Estamos na tua sala, velho. Alguém que se habilita? Para ganhar, quem falar, porque acho que ganha mais 100 ainda. Já estão ganhando 200. Por conta da irregularidade dos grãos, ele acaba obtendo maior preenchimento dos vazios e tem maior resistência. Quanto maior a diferença na granulometria, maior a resistência e preenchimento de vazios. Tá, Felipe ganhou mais 100. Talvez quanto maior os ângulos, né, professor? Ele tem uma resistência maior também. Também. Então, quem falou agora? O Alan? Isso. Alan, mais 100 também. Então, sabe? Então, às vezes, a gente acha que o solo arredondado, ele com os grãos arredondados, ele vai ser melhor. Mas agora imagina uma piscina de bolinha, né? Imagina aquela piscina de bolinha no McDonald's que a galera pula lá. Né? Se ele oferecesse resistência, a pessoa não conseguia nem entrar, né? Então, você nota que na hora que você tem o solo arredondado, ele não cria resistência entre ele. E ele não ocupa todos os espaços. Ó, você nota que aqui não conseguiu preencher, né? Chega uma outra bolinha redonda do mesmo tamanho, então ele não consegue preencher todos os espaços vazios e também não consegue aquilo que vocês mesmos falaram, que na hora que você tem o solo com os grãos irregulares, que ele vai encaixando um no outro assim, ó. Né? Então ele ocupa todos os espaços. E esse encaixe, né? Aqui se sobra um espacinho, vem um lá e se acomoda aqui, ó, né? Fazendo, né? Vem o grande, entra aqui, daí sobrou, né? Permite, né? A diversificação dos formatos e do tamanho permite uma acomodação melhor. E na hora que vem a edificação e faz um esforço aqui, ela basicamente fica travada aqui e oferece um esforço melhor aqui. Enquanto que aqui é tudo arredondado, né? Ela rola, pode até rolar uma na outra, né? Então, esse raciocínio vale para tudo, tá? Vale para a mecânica dos solos aqui, mas vale para outros conceitos que a gente vier a estudar também, né? Que a gente tem uma impressão de que quando é tudo bonitinho, do mesmo tamanho, com uma distribuição granulométrica, não vai ter uma... Imagina, né? Uma caixa de bolinha de gude, né? Ali, né? Ali uma escorrega na outra e não dá resistência nenhuma. Então, uma das características que a gente tem que observar é o formato, né, dos grãos. Então, vem, o solo que apresenta melhor distribuição granulométrica e grãos mais angulosos fornecerá maior resistência, porque ele possui um maior entrosamento entre grãos finos, né, e grossos, né, aquele entrosamento lá que nós falamos, né, um encaixa ali, outro encaixa aqui, que, consequentemente, promove um maior atrito entre as partículas, né? Tem um atrito e gera uma melhor resistência. Isso o engenheiro já mandou ver. C. Vamos agora a outros conceitos. Se separarmos mecanicamente um solo, ou seja, se fizermos uma análise granulométrica em suas diversas frações de terreno do solo, teremos ao final vários grupos de grãos
com diferentes tamanhos. Né? Você vai separar um grão do outro. Podemos ainda separar esses grupos considerando determinadas faixas granulométricas e classificá-los com base no tamanho e na forma do grão. O que você vai fazendo? O que nós vamos fazer, então? Nós vamos separar, né? Nós vamos separar o solo, né, em vários tamanhos aqui, né, e fazer uma classificação. Agora, quem me dá uma sugestão de como faremos, como é que nós podemos fazer uma separação do solo? Engenheiro? Um ensaio de granulometria aí com peneiramento, pode ser no caso do peneiramento dos grãos, e aí você vai com a peneira maior, vai separando, e aí vai diminuindo essa classificação das peneiras para poder separar todos os grãos agregados ou material. É um peneiramento, nós vamos pegar uma amostra de solo, né? Nós vamos pegar uma amostra de solo, né? E como se coleta essa amostra de solo, segue as orientações de uma norma NBR brasileira. Tudo tem norma, engenheiro. Tudo tem norma, né? Então, essa norma que nós vamos ver agora, daqui a pouco, ela nos orienta como nós vamos coletar essa amostra, como nós vamos separar, como nós vamos colocar no equipamento que faz o peneiramento, né? Conforme vai fazendo, um equipamento vibratório, né? A gente põe uma peneira em cima da outra com o solo lá em cima. Aí nós temos no laboratório, né? Vamos fazer no laboratório esse ensaio. Daí você liga ao equipamento que é vibratório durante um certo tempo, vai parando nas diversas malhas, né? Daí você vai pesando cada malha, né? Vai pesando, e daí vai fazendo a composição da nossa curva granulométrica. É assim que é feito. E é assim que vamos fazer. Então, vamos lá, cadê? As partículas muito grossas, pedregulhos e blocos, são representadas por fragmentos de rocha alterada, ou rocha sã, de formas arredondadas, bastante angulosas. Isso é uma observação apenas, né? Deixa eu tirar aqui esse WhatsApp que apareceu aqui. Né? Já as falções, né? Aqui ele falou o seguinte, pessoal, aqui ele falou aqui, ó, muito grossa, né? Aqui ele falou das muito grossas, que são o quê? Os pedregulhos e os blocos, né? Daí ele falou as grossas. Quem são as grossas? As areias, né? São predominante composta pelo mineral. Renata entrando. Dá 200 para Renata ou não? Põe Renata nos 200 ou fica fora? Hã? Ó, então, nas grossas são as areias, engenheiro. São predominantemente compostas pelo mineral quartzo, e os grãos podem ser angulares ou redondos, né? Onde os grãos de areia são bem arredondados, pessoal? Lá no Nordeste, né? Porque lá tem aquele vento que leva as areias, né? Os bancos de areia. E o vento, como rola muito uma na outra, ela vai arredondando os grãos de areia. Tá? Observações, né? Nas frações finas, né? Então falou da muito grossa, da grossa, e agora nas frações finas e muito finas, em geral elas representam um único mineral, com formato diversos, mas nunca arredondados, que são os siltes
e as argilas. Né? As finas são os silts e as muito finas são as denominadas argilas. Né? Então, é assim. Tá? Se considerarmos que as particularidades geotécnicas do solo estão quase sempre relacionadas, então ele fala, ó, então, vou dar uma observação, nem vou ler, ó, ele fala assim, que existem particularidades do solo, e elas estão sempre, quase, né, vamos falar, quase sempre, né, 99, relacionadas, né, às frações mais finas. Então, as frações mais finas que muitas vezes alteram o comportamento do solo, na presença da água, na presença do carregamento de uma edificação, na hora que ela vai suportar uma ponte, um viaduto. Né? Muitos problemas de engenharia aconteceriam sem uma visão crítica da nossa parte. O que ele está dizendo? Se a gente não estudasse as frações mais finas, nós não teríamos essa visão crítica da engenharia com relação ao solo. Vamos ver se tem alguém mais reclamando. Vamos lá. Então, existem técnicas, né? Técnicas que possibilitam a caracterização dessas frações mais finas do solo. E podemos determinar o tamanho das partículas ou dos grãos e distribuí-los, vamos distribuí-los, percentualmente em função das faixas granulométricas. Que aqui temos aqui um peneiramento, né? Então, vamos fazer uma distribuição, né? E aqui está o peneiramento, aqui temos pedaços de rocha. Ó, você vê que a malha da peneira aqui é bem larga, né? É bem larga. Então, né, muita coisa está passando, mas esses pedaços aqui de rocha maior, né? Estão ficando. Então, vamos agora mudar aqui. Então, esse é o aspecto de uma curva granulométrica, né? O que aconteceu? Ah, o Marcos está entrando agora. Né? Esse é o aspecto. Então, agora vamos fazer uma curva granular. Vou ensinar, né? Vamos orientar, vamos nós mesmos construir uma aqui. Então, vamos aqui. Vamos mudar de software. Estamos indo para o OneNote, né? Um software de... Então, vamos lá. O que a granulometria faz? A granulometria está ligada ao percentual de ocorrência de cada tamanho dos grãos constituintes do solo. Então, nesse caso aqui, pessoal, vamos já falar. Ó, você foi lá, fez o peneiramento desse solo, né? E chegou que tinha aqui, ó, no muito fino, que é argila, deu 10% de argila, 18% de silt, que é o fino, do grosso deu 44% da areia, né? E de pedregulho deu 28%. Então, você fez o levantamento, né? E daí, do que a gente pode, né? Geralmente, que nem eu falo, né? Vai fazer, quando você vai fazer concurso para engenheiro da prefeitura, engenheiro da Petrobras, engenheiro, sempre cai essas questões de solo, isso vai cair, não tenho nem dúvida. Daí ele vai te dar, geralmente, esse perfil aqui, ó, granulométrico, e vai perguntar qual é a característica básica ou fundamental desse solo. Ele só vai te falar isso. Daí você vai ficar, oh, meu Deus, o que eu vou falar, né? Daí você vai perceber qual que tem mais, pessoal. Qual percentual
maior de tamanho de grão? Areia. Felipe, areia. Tem areia. Ó. O maior é areia. Então, você vai responder para ele. É um solo arenoso. Arenoso, baixa resistência, né? Não. Só vamos falar solo arenoso. Aí só dá para falar solo arenoso. Se desse mais informações, aí a gente poderia, né? Poderia que você tá já querendo fazer a obra, né? Você já quer fazer a fundação da obra. Né? Então, ele te deu só isso, né? Ele fala, você vai lá e responde. A alternativa A, B, é um solo arenoso. Né? Então, é isso que a gente... Isso vai cair direto, né? Aqui tem prova isso, viu? E as pessoas ficam, não sei. Então, vamos lá. Na granulometria, olha. O solo, quando a gente fala que o solo é bem graduado, ele tem todas as, né? Na análise granulométrica dele, existe todas as dimensões. Então, é um solo bem graduado. E aí? Nós temos um solo de graduação uniforme. Todos os grãos são do mesmo tamanho. Tá? Solo de graduação aberta. Você vê que tem umas maiores, de repente tem um intervalo que não tem, e tem os menores, os finos e os muito finos. Né? Então, são as 3 classificações. Solo bem graduado, solo degradado. Quando é bem graduado, então, às vezes as pessoas têm uma pequena confusão de achar que um solo bem graduado seria esse. Né? Acha, nossa, está tudo do mesmo tamanho, que legal. Mas não, o solo bem graduado não é esse. O solo bem graduado é esse que tem várias dimensões. Então, a análise é determinar, né? A análise consiste em determinar métodos que determinam o tamanho das partículas do solo e suas respectivas porcentagens de ocorrência, né? Que é esse equipamento que tem lá no laboratório da Anhanguera aqui, né? Esse equipamento, ele começa a vibrar, você coloca as amostras aqui nas peneiras, ó, parece aquelas marmitas, né? Antigas de hotel, né? Põe feijão em cima, o arroz, os bifes aqui embaixo, o ovo, a salada, né? Daí carrega assim. Então, mas aqui não. Então, isso daí ele põe aqui, ó, tá vendo que ele está montado aqui, né? Daí liga o equipamento, ele começa a vibrar, sei lá, por 15 minutos, e daí ele vai separando aqui, né? O que tem que ficar aqui não passa, e assim por diante. Daí você pega cada peneira e vai pesar, né? Nós vamos fazer isso daí. E aqui tem o seguinte, pessoal. Tem uma faixa que nós vamos fazer também. Tem uma faixa que o solo, principalmente do muito fino, MF, que é o que o peneiramento não tem. Passa em todas, porque é muito fino. Então, daí nós vamos usar um processo de sedimentação, né? Que nós vamos colocar essa partícula muito fina do solo, colocar imerso numa solução. Né? Uma solução, ele vai ficar aqui, e nós vamos medir a velocidade de queda desses grãos aqui. E em cima da velocidade de queda desses grãos, nós vamos determinar pela lei, né? Vamos ver se está escrito aqui, não está? Deveria estar escrito aqui, eu escrevi aqui. Pela lei de Stokes, né? Pela lei de Stokes, que é uma fórmula, né? Acho que se alguém usou já a lei de Stokes, alguém já fez fenômenos de transporte? Já, professor. Então, vocês usaram a lei de Stokes numa prática, né? O semestre passado.
que não é uma que media a bolinha caindo dentro do óleo? Vocês fizeram isso? Sim, então é a mesma coisa aqui. A gente vai medir a velocidade dos pequenos grãos de argila até eles caírem e vamos determinar com isso o tamanho, né? Os vários tamanhos dos grãos, porque chega tão, se o solo é muito fino, você não consegue pelo peneiramento, você não consegue determinar o diâmetro da partícula, né? Então vamos aqui. Então vamos aqui. Vamos supor, engenheiros, né, que nós já fizemos o peneiramento lá, né? Vamos fazer comigo aqui, né? E deu esse resultado aqui, ó. E aí nós temos que traçar, né, o gráfico aqui. Sempre lembrando que esse gráfico aqui, ó, aqui é a porcentagem da amostra que passa, né? Que é esse valor que passou, né? E aqui é a abertura das peneiras, olha. Só que eles estão numa abertura, malha da peneira, né? A malha da peneira. Só que aqui, para poder enxergar melhor, aqui o eixo das abscissas está numa escala logarítmica. Está numa escala de log, né? Então, daí nós vamos pegar esses resultados, vocês vão me ajudar aí, e vamos colocar aqui, tá? Então, vamos para a primeira abertura, que é 1,5 mm. Então, eu vou ter que achar aqui 1 milímetro, ó. Então, 1 está aqui, ó, 1,5. Então, ó, aqui, se aqui é 10, aqui deve ser o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o 10. Então, no 1,5, eu vou colocar 90. Ó. Então, se aqui é o 2, então o meio deve estar na metade aqui, né? Vamos ver se aqui tem... Então eu vou pegar aqui, ó. Se o e-mail deve estar aqui na metade. Né? Então, ele está aqui na metade. E daí é 90. 90 está aqui, ó. Eu vou aqui, pego aqui, né? Ficou fora. Não, estava indo, pô. Ó, 90 aqui. Certo? Então, eu vou lá e marco, ó. Meu Deus, que surra. Vou lá e marco agora, ó, o ponto lá. Certo? Agora o próximo. O próximo é o 0,6 e 80. 0,6. Se aqui deve ser o 0,1, ó. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 8, 0,9, 0,10. Então, é 0,2, 0,3, 4, 0,5, 0,6. Então, está aqui. E 80 está lá. Aqui. Então, eu vou lá. Aqui. E marco ali.
E vou lá e marco lá. E, meu Deus do céu. Aqui, pronto. E marco aqui o ponto. É o que nós vamos fazer lá. E daí o próximo ponto, então marcamos esse ponto. O próximo ponto é 0,42. Vamos lá, 0,42. Né? Então, aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, 0,4 está aqui. 0,45 estaria no meio, 0,42,5 estaria mais ou menos aqui no meio. Né? Então, eu venho aqui e subo uma reta até 70. Aqui. Que está aqui, ó. Opa! Setenta. Venho aqui e marco aqui esse ponto. Né? Então, fomos aqui já no... Agora, vamos marcar no 0,25. Aqui é 0,1, 0,2. Aqui seria 0,3, 0... Seria a metade, certo? Seria a metade. Até 0,40. E marco esse ponto aqui, ó. Daí, eu vou para o 0,15. 0,15, esse aqui é 0,1 e aqui é 0,2. 0,15 está aqui no meio. Então, vamos lá. Até 0,10. Esse está perto aqui, ó. E vou lá marcar o ponto. E daí, por último, né? Tem o 0,075, né? Que é zero. 0, ó, aqui é 1, então aqui é 9, 8, 7. Então é aqui, ó, né? Na metade, está aqui na metade. E ele é zero, então vou lá, marco zero. E daí eu vou ter que unir os pontos, né? Vou ter que, para completar, vou chegar aqui e fazer assim, para traçar aquela curva. Ele está com tinta em forma, ó. Tirei. Pronto. Então, pessoal, essa é a curva granulométrica do solo com esse ensaio aqui pelas peneiras, né? Pelo peneiramento. Né? Aqui a porcentagem que passou pela peneira, né?
E aqui é a abertura da peneira, só que na escala logarítmica. Tá? E daí você vê que... Então, nós já sabemos fazer essa curva, né? Eu posso pedir num trabalho isso daqui para você. Valendo, por exemplo, 500 pontos. Daí vocês vão fazer em casa e daí vão me mandar por e-mail. Pelo e-mail do AVA. Acho que aqui não tem dúvida, né? Você vê que é um ensaio legal, né? Então, essa é a curva granulométrica aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguém mais querendo entrar. É a Ana Caroline. O que aconteceu com ela? Vamos lá. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida nisso daí? Para a gente seguir com a aula? Felipe, alguma dúvida? Não, professor, nenhuma dúvida. Ok. Então, aqui é um exemplo da curva lá. E agora vamos entrar na plasticidade do solo. Né? Vamos entrar na plasticidade do solo. Vamos lá, aqui como vocês podem observar o que seria a plasticidade do solo, né? Vocês já olham aí, vocês lembram da argila, ela tem o que? Características plásticas, né? Vocês lembram a diferença? Quem fez resmate? Deformação plástica, deformação elástica, né? Qual é a diferença de uma deformação plástica e elástica? Né? Então, se alguém lembrar, pode falar. Que ganha ponto. A deformação plástica, ela é uma deformação permanente. A elástica, até um certo ponto, ela pode ser feita e ela se desdeforma, no caso. Não sei se essa palavra é correta, mas ela retorna ao ponto original, né, até um certo limite de elasticidade. Parabéns, é isso mesmo. Certinho, Stalin. 100 pontos. Stalin 100 pontinho aí, ó. Stalin está indo... ganhou o feriado, né? Ganhou o feriado. Todos ganharam o feriado, né? Então é isso, né? A plástica, você vê aí ele modelando a argila, né? A argila é muito fino, né? Tem uma textura. Por isso, pessoal, que a argila tem uma textura, porque ela é muito fina. Né? É uma partícula de solo muito fina, então ela dá aqueles acabamentos perfeitos, né? E daí... E outra, ela deforma, né? Ela consegue manter uma deformação, né? E como ela tem uma boa plasticidade, ela não volta o que era antes. Né? Ela não tem, né? Você modela ela, né? E tem outras características também. Você consegue daí tirar a umidade dela e ela não sofre uma, né? Porque não tem aquela rachadura. Quem nunca viu aquelas estradas de terra depois da chuva cheio de rachadura? É porque na hora que o solo perde umidade, ele reduz o tamanho. E daí fica aquelas ruas cheias de rachaduras, né? Então, essa é a plasticidade do solo. É isso que a gente estuda, a plasticidade do solo. Né? Em função, então, o solo, como está dizendo o texto aí, os solos podem ser caracterizados, né? Em função de sua consistência.
principalmente solos siltosos, né? Que é o fino, e os argilosos, que é muito fino. Já vai guardando, engenheiro, já vai gravando na cabeça, né? Os siltosos e os argilosos, né? Por isso fala argila, modelar argila, porque é o solo argiloso. Em uma obra de engenharia, se o solo tiver seu estado natural alterado, ele pode perder ou ganhar umidade. Por exemplo, por que então, né? Por que você vê, talvez eu já tenha falado isso na aula passada, mas vou falar de novo. Por que então, na hora que está numa obra de pavimentação, está fazendo a estrada, passa aquele caminhão jogando água, né? Caminhão-pipa, depois vem o rolo compressor comprimindo. Por quê? Porque ele justamente isso, vai fazendo o quê? Ele vai jogando a água, dando a umidade ideal do solo, e depois vai compactando para criar uma certa impermeabilização e aumentar a resistência do solo, né? Porque A o água é solo, para dar aderência? a água é para atingir o limite de umidade ótimo, né? E assim melhorar as condições de aderência, consistência e coesão do solo, né? E de certa forma, como você consegue fazer uma compactação boa, você dá até uma boa impermeabilização no solo, né? Por isso que vem aquele rolo compressor com aquela umidade. Porque se você não colocar umidade... Vamos raciocinar da seguinte forma. Pensa se você... O solo lá, né, até meio intuitivo, mas você precisa saber porque está fazendo. Imagina se não joga uma água para dar uma umidade do solo, você vem com o rolo compressor e passa. Vai acontecer alguma coisa? Se você passa lá o solo natural do jeito que está. Só vai espalhar, para falar a verdade. Como é que é? É mais espalhado que compactar o solo. Não vai compactar, né? Não vai fazer, porque na hora que você joga água e compacta, a própria água, pessoal, a própria água, quando você vem, serve como um lubrificante entre os grãos, né? Serve como um lubrificante entre os grãos, então consegue encaixar um no outro melhor, né? Entendeu? Isso daí é importante que eu falei. A água serve também como lubrificante e você vem com o rolo compressor como um lubrificante, elas escorregam um grão no outro e encaixam no outro, né? Também tem essa questão aí. Então você vê que você, né, percebe que naturalmente você sabe, olha, se eu não jogar água não vai compactar, né? Como disseram, aí foi o Felipe que disse, vai espalhar, vai levantar um poeirão, não vai adiantar nada. Mas a água está lá justamente, porque você também não pode jogar muita água, pessoal. Você tem que jogar a quantidade de água que é determinada num laboratório, que nós vamos fazer também esse ensaio, né, para chegar numa umidade ideal. Para a gente atingir uma umidade ideal, né? E aí essa umidade, né? Daí é o que o cara joga, ele não sai jogando água louco lá, nem maluco, vou molhar o solo. Não. Ele regula a vazão que o caminhão-pipa tem que lançar de água por metro que ele anda e joga aquela quantidade determinada por laboratório e vem o caminhão para dar a melhor compactação, né? A melhor compactação para o solo, para ele ficar bem compacto, para ter uma boa resistência e também ter uma boa retenção, né? Evitar uma impermeabilização, né? Para ter uma boa impermeabilização. Então é isso. Vamos seguir. Então nós vimos aqui, né, a plasticidade, né? Então a plasticidade, né,
é a propriedade que o solo tem de serem moldados. Sob certa, sempre lembrando, sobre certas condições de umidade, sem variação de volume e sem ruptura. Não pode romper, né? Não pode você passar o rolo compressor e começar a sair trinca, né? Não pode. Nas argilas, né? Esta é a propriedade mais importante, né? Por que a umidade não pode ser alta? Porque se a umidade for alta, o solo vai se liquefazer numa lama e vai ser esparramado. E vai perder aquele objetivo de colocar só embaixo da pista de rolamento da estrada um material, né? Você joga muito água, ele vai escorrer, pô, vai gastar dinheiro pra caramba, vai estourar o orçamento, né? Aqui, ó, a argila, né? Sempre lembrando que essas... Professor. Oi. Fala, Lélia. Só uma dúvida. Naquela parte que você estava falando da água e tudo mais, eu lembro de um processo que fazia, que era limite de liquidez, onde colocava o solo com um pouco de água, ia batendo até ver quantas batidas ele aguentava, qual era a quantidade de água, até ele se separar. Isso tem alguma coisa a ver ou é outro processo? Não, nós vamos fazer isso. É o ensaio de Casagrande. Você fez isso aonde? Eu fiz técnica em edificações. Ah, tá. É o ensaio de Casagrande, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Nós vamos ver fazer e vamos fazer também, né? Que você faz as batidas assim, né? E ele vai... Você fez aonde edificações? Oi? Você fez em que lugar? Eu fiz no ITB, de Barueri. Aqui com o Rolim, né? Professor Rolim. Isso. Eu dei aula 2 anos lá. Eu parei de dar aula lá em 2018. Foi quando eu entrei. Quando você entrou, né? Tem vários alunos daí, né? Que estão fazendo engenharia, uma está se formando agora, né? Que estudou lá no ITB. Ela teve aula comigo, né? Vários tiveram aula comigo e agora estão fazendo engenharia. E comigo também. Né? Eu também sou um caso de técnico em edificações, mas não sou do ITB, não. Você é da onde, Felipe? Eu fiz na Federal. Federal. Qual Federal? Federal do Canindé, lá, o antigo liceu de arte e ofício. Você é da FATEC? Não. Não, Instituto Federal. Tá. Ali, não, é verdade, do lado de lá, né? No Instituto Federal, entendi. Tá bom. Tá. Legal, é importante, né? Então vamos lá aqui, ó. Estou tentando lembrar o nome do professor da parte de solos lá, o Moreno, não é? Hein, Nária? Você fala do ITB? O que deu aula de mecânica de solos, lá como é que ele chama? Você lembra? Eu tive com o Alfredo. O Alfredo, esse mesmo que eu estou falando. Com o Alfredo. Essa turma está lá ainda? Legal. Então vamos lá. Ó. Tem também o que dá aula. Professor, está cortando um pouco o seu áudio para mim. Tá cortando para mais alguém, só para eu ter noção? Para mim tá de boa, professor. Tá. Então, uma argila amolece quando se adiciona água. Né? E se a quantidade acrescentada for excessiva, forma-se uma lama, que se comporta como um líquido viscoso com resistência ao cisalhamento,
praticamente nula. Nesse caso, né, nesse cenário, né, disse que a argila está no estado líquido. Ou seja, põe tanta água que ela vira um líquido viscoso. O que ele quer dizer aqui? Não, isso daqui porque é um conceito. Todo mundo o que é resistência? O que é o cisalhamento? Né? Que a resistência ao cisalhamento praticamente nula. Deixa eu falar isso aí. Vou explicar. Porque é o seguinte, ó. Não, isso é de aula de fenômenos de transporte, né? Mas o cisalhamento é aquela história, né? Você tem lá, se você você joga a água, né? Lá ela escorre, né? Ela forma uma poça aqui, né? Agora, se você joga um óleo com grande densidade, ele demora para escorrer, não é? Ele não demora mais para escorrer. Porque o óleo, ele resiste mais, ele tem uma resistência maior de cisalhamento. Né? Porque a gravidade faz a água escorrer. Né? E o que é o cisalhamento? Aquele esforço paralelo, um paralelo ao outro. Então, a água tem uma baixa resistência ao cisalhamento, por ter uma densidade, por ter uma viscosidade baixa, então ela escoa. Agora, o óleo, né, nesse escoar, o óleo, como ele tem uma viscosidade alta, isso é reflexo de uma resistência ao cisalhamento a mudar de forma maior. Então, escolha mesmo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Espero, se alguém não possa me explicar de novo, porque acho que é um conceito, né, que a gente tem que parar de ter um pouco de receio. Quando ele fala com resistência ao cisalhamento praticamente nulo. Por isso que ele escoa a lama aqui. Né? Ela não tem resistência nenhuma. Ela encontra o plano para escoar, a ação de gravidade que faz ela escoar. Né? E como ela não tem nenhuma resistência ao cisalhamento, ela escoa. Entenderam quando fala o que é essa resistência do cisalhamento? É a capacidade do fluido escoar sobre a ação da gravidade, ou se deformar, né? A água, ela se acomoda em qualquer volume que você coloca, né? Rapidamente, né? Rapidamente. Então, vamos voltar aqui. Nesse cenário, dizemos que a argila está no estado líquido, né? Que é aqui, ó. Né? Ela está aqui no estado líquido, ó. Que aí nós vamos usar o aparelho de Casagrande, que a Naira usou aí no ITB. Né? Ó, para determinar esse limite de liquidez. Né? Ô, Naira, deixa eu só perguntar uma coisa, mas você fez o técnico noturno ou junto com o ensino médio? Eu fiz o noturno. Ah, o noturno, tá. Se a água for gradualmente reduzida, num processo lento de secagem, a argila começa a oferecer alguma resistência de deformação. Aí, nosso amigo lá. Emerson. Né? Né? Então, se você secou ou foi secando, tem uma hora que ela começa, ela para de deformar, né? Ela começa a oferecer alguma resistência, podendo ser facilmente moldada sem variação de volume, mantendo sua nova forma sem aparecer trincas. Esse é o estado plástico, que é aqui, ó. Então, o que o limite de liquidez faz? Qual é o máximo teor de água, de umidade,
que você pode pôr na argila para que ela conserve-se no estado plástico, ou seja, que ela se deforme sem voltar ao estado anterior e sem aparecer trincas e sem reduzir seu volume. Né? Que é o que ocorre quando a gente vai fazer a subbase de uma estrada, de uma rua, de uma avenida, né? Que você põe, né? Opa! Então, aqui, ó. Então, estamos aqui. Fomos diminuindo a umidade, né? Chegamos no plástico aqui. Com uma posterior perda de água por evaporação, a argila sofre uma diminuição de volume, né? E aumenta sua rigidez, até que se torne quebradiça. Este é o seu estado semissólido. Estamos aqui, ó. Você vê que a água foi diminuindo, né? Aqui você tinha no líquido. Você tinha no estado líquido, você tinha a água aqui em cima, né? Depois foi reduzindo a água, foi do líquido, passamos pelo limite de liquidez, chegamos no plástico, reduziu mais a água, ó. Chegamos no limite de plasticidade, entramos nela como um semissólido, né? Onde ela se torna quebradiça, ó. E o volume, né? Ocorre uma diminuição de volume, aumenta a sua rigidez, ela se torna quebradiça. Prosseguindo a secagem, a argila continua a se contrair e atinge um volume mínimo. Além desse ponto, a secagem não mais provocará uma diminuição de volume, o ar começa a entrar nos poros da argila, dando a ela uma tonalidade mais clara e o solo torna-se um pouco mais duro até o estado sólido. Que é aqui, tá vendo? O ar começou a entrar. Não tem se a água não está ocupando todos os espaços entre os grãos do solo, no caso, entre os grãos da argila, o ar ocupa. Não vai ficar vazio, né? Então, é isso que a gente volta a reforçar, né? O solo é trifásico. Ele tem os grãos de sólido, o ar e a água. Entender como esses três elementos trabalham é entender completamente a mecânica dos solos. A propriedade que define esse comportamento nesses solos, né? Deixa eu voltar aqui. Né? A propriedade que define esse comportamento chama-se plasticidade, o qual representa a capacidade de um determinado solo ser moldado sem alteração do seu volume, sendo uma característica totalmente dependente do teor de umidade. Estão vendo como a água, né? A água vai judiar de nós, viu, engenheiros? A água ajuda na concretagem, né? Mas, né, em algumas vezes ela... Ou seja, é a propriedade do solo de ser moldado sob umidade sem fissurar ou romper. Essa é a plasticidade do solo. É a propriedade do solo ser moldado sob umidade sem fissurar ou romper. Né? Aqui é os estados, né? Voltando, né? Ao fazer estudos sobre o comportamento dos solos firmes, aqui, Attenberg, né? Attenberg, que é outro, né? Estou mostrando isso porque ele que criou esse gráfico aqui. Percebeu que os mesmos sofriam variação na consistência com o teor de umidade do solo. Que é esse resumo aqui, né? Ó, vai
Ó, o limite de liquidez, né? Aqui está no estado líquido, tirou a umidade, foi para o estado plástico, tirou mais umidade, foi pelo estado semissólido até ele virar sólido. É meio lógico, né? Mas ele verificou essa questão aqui da plasticidade dele, que é sempre a plasticidade. Então, os estados de consistência do solo é sempre em função da umidade do solo. Isso que é importante, né? A gente sempre ter, tá, em mente. O teor de umidade crítico, representa a umidade necessária para que ocorra a alteração do estado, né? Naturalmente, a mudança de estados dos solos não é abrupta, não é repentino, mas ela é gradual. Será que os ensaios para estimar os parâmetros de consistência seriam capazes de reproduzir esse fenômeno natural no laboratório? Sim, foi o que a Naira já fez lá, que é o ensaio de Casagrande, né? Ela reproduz, né? A gente tem que reproduzir em laboratório, né? E tem que retirar as amostras de solo de uma forma que não altere, né? Porque uma coisa é você levar para o laboratório, só vou dar um ênfase nisso aqui, né? Você vai lá, você tem um terreno lá, ó. Você vai usar esse solo aqui, ó, essa porção. Uma coisa é esse solo tá ali na natureza. Outra coisa é como você vai retirar esta amostra e levar para o laboratório. O que ele está querendo dizer é isso, né? E será que existem ensaios em laboratório que possam representar efetivamente como vai se comportar o solo, como a gente diz, in situ, né? Que é um termo latim, né? In situ. Será que o solo em laboratório vai se comportar, o resultado, né, dos ensaios vão se comportar, estar de acordo, como se ele tivesse in situ? E sim, sim. Então vamos lá. Limite de liquidez, né? Representa o menor teor de umidade de um solo para que o mesmo se torne fluido, como uma lama bem líquida, né? Então, o limite de liquidez é o menor teor de umidade, né? Não qualquer teor, o menor, não qualquer, o menor. E o limite de plasticidade representa o teor de umidade que caracteriza um solo no estado plástico, cuja redução do teor alteraria seu estado para o semissólido, né? Então, é aquele gráfico que você vê lá, né? Vou desenhar de novo, né? É aquele gráfico que nós vamos lá, né? Aqui está o sólido, aqui está o quê? Aqui está o líquido, né? Vamos ver no gráfico aí que estão. Aqui. Aqui ele está no estado líquido, aqui ele está no estado plástico, ó. Nessa passagem, que é o limite de liquidez, né? Que é aquele ensaio, é do estado plástico para o líquido, né? Que é a menor quantidade de água que você põe para passar do estado plástico para o líquido. Daí você tem o limite de plasticidade, né? Que é o máximo teor, né? Que é o menor teor de umidade que ele sai do estado semissólido e entra no plástico. E aqui é um limite de contração, né? Limite de contração, que é do estado sólido para o semissólido, né? Porque pode, né, algumas perguntas fazem assim, o que é o limite de liquidez, né? O que é o limite de plasticidade? Daí pode haver um certo
Então, vamos lá. Aqui está, ó. Esse foi o aparelho que você usou, né? Eu acho que o Felipe também usou, né? Você vem lá, coloca aqui, ó, daí você coloca o solo aqui, né, com a umidade, pega aqui esse gabarito, né? Faz o risco aqui, ó. E daí aqui, tá vendo? A manivelinha aqui, cadê a manivelinha aqui? Tem uma manivela aqui, ó. Né? Aqui, pelo jeito, é elétrico esse aqui, ó. Fica girando isso fica fazendo esse movimento, ó, né? Já veio até na cabeça o barulhinho desse aí, do Casagrande batendo. Então ele fica fazendo esse movimento, batendo, né? E a gente vê o número de vezes até ele juntar as duas partes assim. Porque, eu tenho aqui, ó. Peraí. Tá vendo aqui, ó? Você cria aqui esse canal, né? Coloca na máquina batendo até ele se juntar aqui num determinado comprimento. Em cima disso, você determina qual é o teor de umidade que tem essa amostra de solo aí. É o que nós vamos fazer no laboratório também. Lá na faculdade. Assim que puder, nós vamos, né? E agora tem um outro ensaio mais empírico, que é para o limite de plasticidade, né? Que é fazer, né? Não sei, eu acho que vocês devem ter feito também, quem fez pega com vários, você faz vários teores de umidade, né, na amostra, e depois faz isso daqui, ó. Faz um bastãozinho, né? Faz um bastãozinho de 3 milímetros de espessura, né? E vê se ele não apresenta rachaduras, se ele mantém a plasticidade dele, né? E esse daqui nós também iremos fazer na Anhanguera. Provavelmente em outubro, setembro, outubro vai voltar, né? Estão dizendo, né? As aulas de laboratório vão voltar em outubro. Vamos aguardar. Não é nada oficial, tá? Pelo amor de Deus, senão... E aí, só para a gente ter uma noção, né? Aqui, ó. O símbolo G no sistema internacional, né? É o pedregulho, que é esse aqui, ó. O S, sand, de areia, né? O M é o silt. O C, chain, da argila, né? Aqui o O de solo, um solo orgânico, bastante matéria orgânica, que teve bastante atividade orgânica de bactéria, de minhoca, de cocô de minhoca, né? E aqui a turfa, que é PT, né? Nós vamos estudar com mais detalhes, né? Mas já estou mostrando aqui. Nós vamos estudar na unidade 2, isso daí. Porque aqui nós vamos já usar um pouquinho, né? E daí estabeleceu-se o conceito do índice de plasticidade, né? Estabeleceu-se esse conceito do índice de plasticidade, que é o quê? Né? É o limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Né? Você subtrai um do outro e determina o índice de plasticidade. Esse índice, né? Vamos lá. Esse índice caracteriza o comportamento plástico ou não de um solo. Por meio do valor obtido, ele é classificado em várias faixas, assim. Se o índice de plasticidade desse solo der 0, ele não é plástico, é não plástico. Se for entre 0 e 5, ele é ligeiramente plástico. De plasticidade baixa, entre 5 e 10.
Plasticidade média entre 10 e 20. Plasticidade alta, 20 e 14 e 40. E muito alta, o índice de plasticidade é maior que 40. Então, esse índice ainda pode relacionar-se com o limite de liquidez e indicar o comportamento do solo, conforme apresentado na carta de plasticidade de Casagrande, que é essa aqui. Essa é a carta de plasticidade de Casagrande, né? Que aqui, ó, é o índice daquele índice de plasticidade que nós fizemos IP IL menos IP. E aqui é o limite de liquidez. Limite de liquidez menos o limite de plasticidade. Então, aqui embaixo é o limite de liquidez e aqui é aquele índice aqui. Daí, ele traçou essa reta, ó, pessoal, e disse o seguinte: se você pegar, ó, vamos, na verdade, né, vamos efetivamente aqui. Ele falou o seguinte: se você calcular o limite de liquidez de D60 um pequeno espirro aqui, tudo bem, desculpe aí. Ó, se o limite de liquidez der 60 e, né? E vamos entrar aqui, ó. E o índice de plasticidade deu 50, né? Você vai jogar aqui, ó, e vai subir aqui. Então, você vai estar o quê? O que ele concluiu? Que é um material, que é uma argila, né? Ele já determinou, porque isso daqui é para solos finos, né? Sempre lembrando, é para solos finos. Argila, se... Então, porque os solos finos são o que mais alteram as características e as propriedades do solo, né? Já vimos no começo. Então, ele está falando que é um solo que vai ter alta plasticidade, ó. O CH é uma argila. C é uma argila. Olha aqui, ó, para cá, ó. Muito compressível, ó. High, H de high compressível, né, em inglês, né? Então, isso é a carta dele. Ele já consegue definir tudo. Então, se der aqui, ó, 20, 30, então, e deu 30 também. Então, ele já conclui, ó, que é aqui, ó, o que nós lemos? Aqui é o CL. Então, conclui que é uma argila, né, de baixa plasticidade, porque está nessa região aqui, ó, né, que é essa linha B, né, define a compressibilidade, né, e a linha A define se é uma argila inorgânica, e aqui embaixo seriam as argilas e siltes orgânicos, tá? Então, essa é a interpretação da carta. Na verdade, tem um texto grande no nosso livro, só que tudo que está escrito lá eu já pus aqui nesse gráfico, né? Até que eu escrevi de novo aqui, ó, o C é argila, o M é o silt, né? Silt é aquele fino, né? Argila é o muito fino. E o O é um solo orgânico, aquele solo que se originou com composições orgânicas, com atividade de bactérias, de minhoca e assim por diante. É minhoca mesmo, desculpe, mas é verdade. Tá? Então, essa é a carta. E daí tem essa linha B, né, que divide
os solos muito compressíveis, né, que se comprimem facilmente, e os menos compressíveis, né, com relação à compressão. Então, essa é a nossa carta de plasticidade de Casa Grande, né? Então, na hora que a gente, por exemplo, for usar, a gente vai entender mais as características dele, mas é basicamente isso que eu disse, né? A gente vai calcular o limite de liquidez, colocar nesse gráfico aqui, na abscissa, e na ordenada nós vamos determinar o índice de plasticidade, cruzar e já ter uma característica mais rápida, né, do que teria em termos de comportamento desse solo aí. Alguém deseja fazer alguma observação? E esse SUC aqui, ó, é o Sistema Único de Classificação do Solo, né? Que é uma classificação, inclusive, utilizada pela Embrapa, né? Característica, uma classificação usada pela Embrapa. Aqui um exemplo, novamente, né, de compactação do solo, né? Uma estrada, né? Você nota que aqui você teve um corte, né? E está fazendo o trabalho, não é? Tem que ser úmido, tem que estar dentro da umidade para ele poder fazer a sua compactação, né? O lubrificante, a água como lubrificante entre os grãos, reduzindo, né? Aproximando os grãos de distância entre eles, né? E por hoje seria essa nossa aula, né? Vimos a granulometria e a plasticidade do solo. Alguém deseja fazer algum comentário? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Eu não estava aqui na aula passada. Tem algum grupo de mecânica dos solos? Um grupo? Precisaria montar um, né? Podia montar um grupo dessa sala, né? Para a gente poder postar as aulas, né? Porque, sim, né? até porque eu não tenho acesso ao meu AVA. E no caso, para mim ter acesso aos links, eu sempre peço no grupo. Aí eu não sei se tem dele. Não tem. Comigo não tem, né? Eu gostaria que tivesse, né? Eu vou deixar de novo meu telefone aqui, 99525-8469. Eu gostaria que montassem um grupo e me incluísse, né? Eu acho que eu sou a única da minha turma que faço. Acho que seria mais fácil o pessoal. Que ano é a tua turma? Eu sou quarto semestre aqui, eu vim transferida esse semestre, no caso, aí eu tô meio perdida. Ah, você começou agora? Sim. Você veio da onde? Eu vim da São Judas. Ah, entendi. Ô, professor, você pode Oi. fazer o seguinte, você pode montar o grupo do WhatsApp, aí você pode conversar com os representantes de cada turma que está presente aqui nessa sua aula, e aí os representantes mandam o link do grupo para as respectivas turmas. Mas eu né? mando para quem? O convite. Então, você pode, o convite do pessoal do sexto semestre de civil, você pode mandar para mim. Eu vou te dar um oi lá no Zap, vou falar para você que eu sou representante do civil, aí para mim você passa o de civil. Aí os representantes das demais turmas aí se identifiquem e falem com o professor para a gente deixar tudo mais fácil, né? Tá, então eu vou montar e você vai passar para os demais, é isso? Sim, eu vou passar para minha turma de civil, porque o contato das outras turmas eu não tenho. Não sei quais turmas que estão estudando essa matéria com a gente nesse momento. Entendi. Tá bom. Então começa por aí. E quem pegou meu telefone, manda um oi, que daí a gente inclui também, né? Professor, o senhor ministra essa aula também nas quartas-feiras? Tem na quarta também, que é outra turma, né? Ok, obrigado. Tem uns 40 também. Hoje tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Dá para fazer? Então, vamos montar esse grupo para não ter problema, né?
para agendar as aulas de laboratório, tudo certinho, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Estamos à disposição aqui. Eu vou encerrar a gravação, mas eu continuo aqui, tá? Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação, mas continuo aqui, tá? Então, pessoal, bom final de semana, até a semana que vem. Professor, só passou algum trabalho?